Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é João Edson, sou consagrado da Comunidade de Vida, moro em Fortaleza, sou casado, pai de 2 filhos, e hoje nós vamos, a pedido da assessoria de formação, falarmos um pouco sobre o tema da liderança. Tá? Por que esse tema? Nós podemos nos questionar, né? E eu gostaria de questionar a cada um de vocês que estão me vendo agora. Você tem ouvido falar sobre esta questão, sobre este tema na sua missão? O tema liderança ou o problema liderança é algo que tem sido discutido, você tem falado ou ouvido na sua missão, aí no centro de evangelização, nos setores onde você trabalha, na casa da comunidade de vida? Vocês têm se preocupado, têm partilhado sobre isso? Qual a sua reação, qual a reação da comunidade onde você vive quando se toca nesse assunto? A liderança. Partilhe aí com o irmão que está do lado. Bem rapidinho, eu vou dar 2 minutos, eu vou estar aqui fazendo um treinamento para quando eu chegar em casa brincar com o João Paulo e a Tereza Emi de estátua. Você vai ter 2 minutos agora para partilhar rapidinho com seu irmão sobre como é que você tem visto a sua missão, os seus irmãos, a obra aí na sua terra, na sua cidade, falando ou reagindo a partir dessa palavra, liderança. Facilmente, essa expressão, essa palavra, liderança, ou essa questão, a liderança, nos remete à obra, à comunidade de aliança. E é um problema muito grave aqui. Nós não temos líderes. Cadê os líderes da comunidade? Não nascem, não brotam da comunidade, da obra. Onde é que estão os líderes? O que nós vamos fazer para formar os líderes? Hoje, não desprezando essa questão da liderança na comunidade de aliança, nos grupos de oração do Shalom, nós vamos olhar a questão da liderança com foco na comunidade de vida. E olharmos a comunidade de vida sob o prisma, o aspecto ou foco da liderança. Como nós sabemos, a comunidade de vida é o coração da obra. A comunidade de vida é aquela que impulsiona, que gera e bombeia o sangue, a vida, o oxigênio para todas as partes da obra Shalom, para a comunidade de aliança e para os grupos de oração, os amigos do Shalom, as pessoas que bebem do carisma, da graça, da ação, da evangelização, da formação, da presença, do testemunho da comunidade. A comunidade de vida é esse coração que pulsa, que jorra e que bombeia esse oxigênio para todas essas estruturas. Nós temos sido esse coração, o coração da obra, aí na sua cidade, na sua missão, o coração está bem, ele está funcionando perfeitamente, harmonicamente, saudavelmente, ele está funcionando como um coração de jovem, porque o nosso carisma é um carisma fundamentalmente jovem. Nós somos jovens, nós temos 25, estamos completando agora 25 anos, o jubileu de prata da comunidade. A sua missão, a comunidade de vida, ela é este coração jovem. A comunidade de vida, ela exerce uma liderança na comunidade, na missão,
na cidade onde nós estamos, eu, membro da comunidade de vida, você, membro da comunidade de vida, postulante, noviço, consagrado, de 1 ano, de 15 anos, de 25, sei lá quantos anos de comunidade de vida você tem, você exerce uma liderança? É um questionamento que nós precisamos nos fazer. Porque a liderança, para nós como comunidade, é algo essencial para que as estruturas da comunidade e da obra elas possam funcionar harmonicamente. Elas precisam de líderes. Elas precisam de pessoas que estejam à frente, mostrando, desbravando o caminho que precisa ser trilhado. Para que você possa responder essas perguntas, nós iremos abordar 2 aspectos. Tá? Primeiro, o que é a liderança, e em segundo lugar, algumas características do líder, para que nós possamos nos questionar, nos colocarmos diante de Deus, diante da comunidade, diante de nós mesmos e, com a graça de Deus, crescermos nessa dimensão da liderança, na nossa vida pessoal, nossa vida comunitária, na nossa ação evangelizadora, formativa, como comunidade de vida Shalom. Em primeiro lugar, o que é a liderança? Segundo um escritor muito famoso, James Hunter, ele diz que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Nós podemos nos perguntar, a liderança, ela é para a comunidade de vida? A comunidade de vida, ela é chamada a exercer uma liderança? Ela não é chamada à obediência? Ela não é chamada a obedecer piamente às orientações, às ordens das autoridades? A comunidade de vida, além da obediência, ela é chamada a exercer alguma liderança? Claro! A comunidade, a igreja precisa que a comunidade de vida exerça uma liderança. A comunidade de vida, se ela precisa da obediência, ela precisa exercer a obediência nesse chamado, nessa necessidade da comunidade, que ela exerça uma liderança. Então, se é a obediência, entre aspas, que lhe impedia de ser líder, obedeça agora e seja líder. E desenvolva esse potencial dentro de você. Ah, mas é porque eu não sou líder. A liderança é uma coisa, dizem por aí que a liderança é uma coisa que alguns nascem. Quem não nasceu líder não pode ser líder. Isso é coisa do passado. Os próprios grandes consultores, a própria administração moderna, a psicologia moderna, diz que existe um tipo de liderança que é nata, a pessoa nasce com ela, mas a liderança também é uma habilidade que pode ser adquirida, construída, pode ser desenvolvida na personalidade, na vida da pessoa. Então nós podemos, mesmo aqueles que não nasceram com a liderança, com, entre aspas, o DNA, a genética da liderança, podem desenvolver essa habilidade. Porque a liderança é uma habilidade de influenciar as pessoas em vista de um objetivo comum, do bem. Aqui nós podemos fazer uma referência muito clara à parábola dos talentos, onde o patrão distribui os talentos aos seus servos e sai, viaja, e ao primeiro ele distribuiu 5 talentos, ele foi, multiplicou e devolveu os 5 que o Senhor tinha confiado a ele e mais 5 que ele tinha multiplicado, que ele tinha conquistado. O segundo recebeu 2 talentos, foi, trabalhou, multiplicou esses talentos e na volta do seu Senhor entregou de volta os 2 que ele tinha confiado,
que era de direito do Senhor, e mais 2 que ele tinha multiplicado, que ele tinha desenvolvido, que ele tinha conquistado para o seu Senhor. O terceiro, por temor, por várias razões, enterrou o talento que lhe foi confiado e na volta devolveu aquilo que era de direito do Senhor. Mas só para aqueles a quem Deus confia, Ele espera que nós multipliquemos os talentos. Nós precisamos multiplicar os talentos que Deus nos deu. Nós não podemos cair na acomodação de acharmos que nós estamos na comunidade de vida para darmos a nossa vida para a nossa santificaçãozinha. E se nós formos bons, se nós vivermos o essencial da vocação, se nós cumprirmos aquilo que nos pedem para fazer, se nós cumprirmos, entre aspas, os votos que nós temos com Deus, nós estamos prontos, nós estamos cumprindo o nosso papel. Isso pode ser um grande engano. Isso pode ser uma grande armadilha do inimigo na nossa caminhada, naquilo que Deus deseja para nós como comunidade, como um todo, e para você como consagrado, como eleito pelo Senhor, para trabalhar na vinha dele. Alguém que o Senhor, no meio de toda a humanidade, escolheu, identificou, amou, resgatou, separou, consagrou para si em vista de uma missão. E a sua missão não é simplesmente ser santo, mas socorrer as almas, mas colaborar de uma forma efetiva e produtiva e eficaz com os planos de Deus para a humanidade. E Deus não tem planos mesquinhos para a humanidade. Deus não tem planos pequenos para a humanidade. Deus não tem planos reduzidos para a salvação das almas. Deus não tem um amor limitado pelos homens. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é imutável. Deus se entregou na cruz, venceu a morte e o pecado por amor a cada um dos homens, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as raças e culturas, para a salvação, para o resgate desses homens, para a nossa salvação. E hoje, tendo experimentado, tendo tido uma experiência com o amor de Deus e com o poder da sua ressurreição, Ele nos envia como enviou os discípulos, para testemunharem, para proclamarem isso, para levar outros a esta mesma experiência, com o amor infinito de Deus e com o poder da sua ressurreição. Por isso nós não podemos ficar olhando só para nós mesmos. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, que é o nosso lugar, como diz o nosso carisma, e aos pés dele, nos pés dele, colaborarmos com os planos, os desígnios, a vontade dele, o olhar dele, os desígnios dele, para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. A vida daqueles que estão ao alcance das nossas palavras, do nosso suor, do nosso sacrifício. Nós precisamos multiplicar os talentos. A liderança não é uma coisa para quem nasceu com ela. Talvez você nunca jogue basquete como o Michael Jordan. Talvez você nunca jogue golfe como o Tiger Woods. Talvez você nunca seja tantas vezes campeão de Fórmula 1 quanto o Schumacher. Talvez você dirija um carro de Fórmula 1 como o Rubinho, ou sei lá quem, né? Mas você pode fazer melhor tudo o que você faz hoje. Você com certeza pode fazer mais eficientemente, mais eficazmente tudo o que você já faz hoje. Você pode crescer e multiplicar os dons e os talentos que Deus lhe deu. Você pode colaborar com essa ação de Deus na sua vida, que quer lhe fazer canal da salvação dele para muitos. Liderança é essa habilidade de influenciar as pessoas. Liderança não é gerenciamento. Liderar não é gerenciar. Planejamento estratégico, planejamento orçamentário, organização estrutural, solucionar problemas, resolver,
coisas, situações, apagar incêndios, controles, manutenção da ordem, estratégia, organizar as coisas, tudo isso e muito mais é gerenciamento. Gerenciamento é aquilo que nós fazemos. Liderança é aquilo que nós somos. Eu não vou me tornar o líder por aquilo que eu faço, mas pelo que sou. Liderança, repito, é a habilidade de influenciar os outros ao bem, ao crescimento, para atingirmos objetivos em comum. E como eu vou conquistar a confiança dessas pessoas é através do caráter. Eu não preciso ser autoridade na comunidade para ser líder. A autoridade na comunidade de vida precisa ser líder também. Além de ser autoridade, além de ser um irmão entre os irmãos, ela precisa ser um líder para a própria comunidade, para o mundo que vai ser evangelizado pela comunidade. Mas cada irmão da comunidade de vida tem que ser um líder também. Fica aqui uma missão para nós descobrirmos qual é a diferença da liderança das autoridades para a liderança dos irmãos da comunidade de vida como um todo. Amém? Vamos passar então para o segundo aspecto, que são algumas características do líder, algumas características da liderança. Em primeiro lugar, o líder, claro que nós não temos tempo para nos aprofundar em cada uma dessas características, nós vamos dar uma pincelada geral, né? Como a Amy gosta de dizer, a gente vai passar um verniz, né, em tudo, para que depois, com os dias, vocês possam, também vou indicar alguns livros onde nós vamos poder aprofundar mais essas questões, a questão da liderança como um todo e essas características do líder, tá bom? Primeira característica que nós gostaríamos de salientar, de realçar em um líder, é a humildade. São Bento diz que só o virtuoso, só aquele que adquiriu, que cresceu no exercício das virtudes, que foi adquirindo uma força interior, que são as virtudes, serve para exercer a liderança. Só o virtuoso. São Bento diz também que nós precisamos sempre desconfiar da nossa própria fraqueza. Nós não podemos deixar de desconfiar de nós mesmos. A humildade é fundamental, é essencial na vida e no exercício da liderança, do líder. Né? Cuidado com os aplausos. Cuidado com o sucesso. Existe um ditado popular que diz que o sucesso é a incubadora da presunção. A humildade é fundamental na vida do líder. O segundo aspecto, segunda característica, é a serenidade. A serenidade que significa não ser belicoso, não ser provocador de intranquilidades, não ser turbulento, não ser confuso, não ser provocador de confusão nos ambientes onde nós estamos, onde o líder está. É fundamental para que as pessoas possam identificar e reconhecer e confiarem naquela pessoa, né, que foi colocada por causa da sua função ou das suas palavras, numa perspectiva de liderança, a serenidade, para que as pessoas possam confiarem, possam se sentirem tranquilas em acolher as palavras e o exemplo, a liderança, entre aspas, que aquela pessoa pode exercer. A terceira característica fundamental para o líder é o senso de justiça. São Bento diz que é fundamental esse senso de justiça, que significa, muito simplesmente, não ser injusto.
não ser violento, não provocar desonra, não provocar dano, não ferir os outros. Quem dirige outras pessoas não pode feri-las. Isso é obra do inimigo, é obra do astuto, né? Do lobo, que tenta devorar as ovelhas, né? Que quer as ovelhas para o seu usufruto próprio, para saciar a sua fome. É próprio do leão. A psicologia diz que uma coisa muito interessante em relação a isso. Aqui nesse livro, A Sabedoria dos Monges na Arte de Liderar Pessoas, o Anselm Grün, que é um monge beneditino, que mora na Alemanha, ele diz o seguinte: um princípio importante da psicologia é o de que aquele que não pode contemplar seus próprios traumas estará condenado a ferir aos outros ou a si mesmo, ou também a procurar inconscientemente situações nas quais os traumas da infância se repitam. Lá na frente ele continua: ocupar-se com a própria história de vida é por este motivo a condição para liderar corretamente. Nós precisamos deixar Deus trabalhar dentro de nós a nossa história. Nós precisamos, com os olhos de Deus, olharmos para a história da nossa salvação e deixarmos que Ele vá conosco, nos revelando a nossa história, o fio de ouro com o qual Ele foi costurando a nossa história. Por isso a importância fundamental para a comunidade de vida, o exercício da formação própria da comunidade. O fio de ouro. Nós precisamos ser alimentados. Nós precisamos desejar essa transformação, esse novo, esse alimento sólido que o Senhor tem para nós. E deixarmos que esse alimento edifique a nossa humanidade, cure a nossa história, para que nós possamos, homens novos, edificados pelo Senhor, transformados pela sua graça, colaborarmos com seus planos para a humanidade. Colaborarmos com seus planos para a salvação das almas. Quarta característica do líder é a clareza nas decisões. Ele precisa ter um foco muito centrado. Ele precisa fazer os discernimentos com uma clareza indizível. O nosso foco sempre tem que ser a salvação das almas, a evangelização. Os nossos discernimentos sempre têm que pesar além. Antigamente nós poderíamos nos confrontar com a questão o que é certo e o que é o errado. Depois de algum tempo de caminhada, espera-se que os nossos discernimentos sejam pessoais, né, os nossos discernimentos pessoais, o que é o certo e o que é o melhor. O que é o, entre aspas, normal para nós e o que é o melhor. O que é o além que Deus pode me dar. Se nós não temos essa clareza, se nós não temos esse foco, a vontade de Deus, do amor de Deus pela humanidade, o desejo de consumir a nossa vida pela salvação das almas, o desejo da evangelização, da parresia, como diz o Moisés, se não é a parresia que inflama, que direciona o nosso coração, nós podemos muitas vezes questionarmos egocentricamente todas as possíveis consequências de todas as questões que são levantadas, ou dos acontecimentos, ou das circunstâncias, das dificuldades, das oportunidades, sempre com o mesmo foco. As consequências que tudo isso podem trazer para a minha pessoa. Isso é egocentrismo.
se não é a parresia que movimenta o meu coração, se não é o amor, se eu não me deixei transformar por Deus, se eu não me deixei convencer por Deus pela vontade dEle, pelo amor dEle, se eu não experimentei, não bebi dessa graça, dessa paz e ela transborda em mim, tudo e todos que possa acontecer ao meu redor sempre me remetem a mim mesmo, ao que aquilo pode trazer de benefício ou de consequência negativa, ou de malefício, ou de desafio para mim mesmo. Mas eu não sou o centro do universo. As decisões não podem estar pautadas nas minhas paixões, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. As decisões precisam estar pautadas na vontade de Deus. As nossas regras dizem que Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o feliz terceiro. Um termômetro muito eficaz para nós identificarmos se na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o feliz terceiro, é se na minha vida, no meu dia a dia, as pessoas encontram sinais de sacrifício. Sacrifício que eu faço por amor a Deus, sacrifício que eu faço por amor aos outros, muitas vezes sem levar em conta a mim mesmo. Muitas vezes sem levar em conta as minhas necessidades. As pessoas encontram esses sinais de sacrifício? As pessoas encontram sinais de coragem na minha vida, nas minhas atitudes, no meu dia a dia? As pessoas encontram sinais de desgaste? As pessoas encontram sinais de disposição, de cansaço? As pessoas encontram sinais de renúncia da minha parte em favor de Deus e dos outros? As nossas regras, no escrito, Moisés disse que, no escrito Obra Nova, diz que Deus está gerando algo novo, algo maravilhoso no meio de nós. Mas para trilharmos esse caminho, para abraçarmos esse novo, para vivermos esse novo, nós precisamos de 3 grandes graças: coragem, renúncia e disposição. Nós precisamos pedir isto a Deus. Pedirmos que o Senhor gere em nós coragem, onde existe medo, renúncia, onde existe sede de ser satisfeito, e disposição, onde existe acomodação, preguiça, ou sei lá o que, tibieza. Nós vamos alimentar, ou vamos alicerçar a qualidade, né, ou com segurança as nossas decisões, se na nossa vida nós colocamos Deus em primeiro, o irmão em segundo e eu sou o feliz terceiro. Se eu consagrei a minha vida, se eu ouvi a voz de Deus que me chamava, porque me elegeu a uma consagração específica, a entregar toda a minha vida, as minhas potências, as minhas capacidades, o meu tempo, tudo que sou, todos os meus bens, a renunciar a tudo, para ofertar a minha vida por amor a Ele, em resposta generosa ao chamado dEle. Mas me preocupo mais comigo, mais com os meus sentimentos, mais com as minhas emoções, mais com as minhas necessidades, do que com a vontade de Deus, do que com as necessidades dos irmãos que moram comigo, mas dos irmãos que estão morrendo na casa vizinha, que eu não sei nem o nome. Dos irmãos que estão morrendo nas passeatas de... fugiu a palavra agora, né? Nas passeatas de reivindicação por direitos de expressão sexual. Se eu estou preocupado mais comigo do que com os outros, do que com os que morrem no pecado, será que Deus é o primeiro? O irmão é o segundo? E eu sou o feliz terceiro? Porque a comunidade, o carisma é um caminho de ir para a felicidade. Se Deus é o primeiro, o irmão o segundo e eu sou o feliz terceiro.
Se eu me preocupo mais comigo mesmo do que com Deus, do que com os outros, eu posso ser um angustiado, frustrado ou enganado na tentativa de ser o primeiro. Na busca desenfreada de ser o primeiro. O líder, principalmente nós na comunidade de vida, nós precisamos nos acostumar e nos encantar, como dizia o Ronaldo, nos satisfazermos com o cansaço, com o desgaste, com as oportunidades de renunciarmos em favor de Deus e dos irmãos. Existe um fato, uma cena rotineira na vida do Ronaldo que chama a atenção de muitos irmãos na comunidade e também a mim chama muita atenção, que contam que várias vezes ele chegava em casa exausto pelo dia de oração e de serviço na obra, se deitava e dizia: os meus pedaços estão caindo em cima do colchão. Eu me sinto desmanchando aqui em cima do colchão, porque estou quebrado, consumido por amor a Deus, à comunidade e às almas. Que alegria sentir-me desconjuntado em cima do colchão no início da noite. Nós precisamos nos alegrar em estarmos cansados, desgastados, sacrificados por amor a Deus e aos irmãos. Se o nosso desgaste, se o nosso cansaço, se as nossas preocupações não são, na verdade, e no mais profundo dos movimentos do nosso coração, por amor a Deus e aos irmãos, elas não têm o poder de gerar essa felicidade. Esse desgaste não tem a graça de gerar em nós essa satisfação. Nós, como comunidade de vida, somos chamados como esse coração da obra que bombeia, que faz o esforço primeiro para levar a vida, para oxigenar todas as partes do corpo comunitário. Nós somos chamados a nos sacrificar mais. Nós somos aqueles que somos chamados a darmos o primeiro impulso, o primeiro sacrifício, o primeiro esforço. É nosso, é do coração. É aquela cena do voo, da migração dos patos. Sempre tem um que vai à frente. E ele não vai à frente porque é mais bonito, é maior, é mais poderoso do que os outros. Eles vão se revezando naquele que está à frente. Porque ele vai quebrando a barreira do ar. Ele vai se esforçando mais do que os outros. Os outros, a partir da formação do local onde os patos estão no ar, eles vão usufruindo do vácuo que é formado por aquele primeiro pato que vai na frente e vai abrindo literalmente o ar, vai facilitando o voo dos outros. Nós somos chamados a fazermos esse desgaste na nossa vida. De rompermos a resistência do ar, a resistência dos poderes das trevas que rondam o mundo, para que outros tenham que fazer menos esforços do que nós, para que outros se cansem menos do que nós. A quinta característica do líder é o temor a Deus. Temor a Deus, segundo São Bento, é a perplexidade diante de Deus. É deixar-me afetar por Deus. Nós precisamos nos deixar transformar por Deus. Se Deus lhe chamou à comunidade, pode ficar certo que Ele não vai descansar enquanto não lhe fazer crescer a estatura do seu Filho Jesus. Se Deus lhe chamou, se Deus lhe ama e lhe chamou à comunidade, se Ele lhe consagrou, se Ele lhe chamou para perto dEle, é porque Ele tem planos altíssimos para você. Ele deseja lhe santificar e lhe fazer crescer a estatura do seu Filho Jesus Cristo. Deus quer ardorosamente santificar a sua carne. Deus quer ardorosamente transformar a sua humanidade.
Deus quer ardorosamente, Deus não vai poupar esforços em lhe transformar, em fazer com que você seja uma pessoa santa, virtuosa, cheia de qualidade, cheia de dons, cheia de riquezas para dar para os outros, cheia de virtudes, cheio de bem-aventuranças, cheio do poder do Espírito, cheio das graças do Evangelho, da vida de Jesus, da ressurreição, do poder que emana do lado traspassado de Jesus, do coração aberto de Jesus. Deus não vai medir esforços para lhe transformar. Mas nós estamos atentos a isso? Nós estamos sedentos dessa transformação, dessa ação de Deus nas nossas vidas? Cuidado. Nós precisamos nos preocupar com a nossa ação na obra. Nós precisamos nos preocupar com isso. Mas nós precisamos também nos preocupar com a ação de Deus em nós. Se a nossa preocupação com a nossa ação na obra nos impede de nos preocuparmos com a ação de Deus em nós, é uma vã preocupação essa nossa. Porque o que melhor nós vamos poder fazer na obra é atrapalhar os planos de Deus. De melhor. Imagine o pior que você vai poder fazer na obra. Se nos esquecemos e desejamos, e não desejamos, que Deus haja em nós, que Deus transforme a nossa vida. Moisés diz também num escrito, nas nossas regras, que é preciso desejar ser formado. Aqueles que Deus ajuntou ao seu redor, precisam desejar ser formados, crescerem na graça do carisma. Sermos podados nos nossos galhos velhos e até nos aparentemente verdes, mas que não dão frutos. Desejarmos a ação formativa, santificadora de Deus nas nossas vidas. Quem teme a Deus se liberta do medo de falhar. Quem teme a Deus se liberta do medo do fracasso. Quem teme a Deus se liberta do medo da crítica. Quem teme a Deus está disposto a ser livre, dócil, à sua voz, à sua vontade para as nossas vidas. Mesmo que seja incompreensível, mesmo que a nossa humanidade não tenha sido formada para isso, mesmo que nós não sejamos, entre aspas, capacitados para isso, Deus não lhe escolheu porque você é capaz. Ele lhe dará a graça. Mas é preciso que você creia, que você confie mais no poder dele do que na sua fraqueza, nos seus limites, nas suas potências. Nós precisamos temer diante de Deus. Existem várias outras características do líder que são muito importantes e fundamentais na construção, né, ou na fecunda vivência da liderança. Nós não temos tempo para falar de todas, então eu gostaria de sugerir alguns livros que vocês podem, como comunidade, lerem, né, aqueles que desejarem, e se aprofundarem um pouco mais nesse tema. Não são os únicos livros que existem sobre isso, não são os melhores livros que existem sobre isso. São alguns livros que do ano passado para cá nós temos trabalhado com eles e estudado eles, lido esses livros no governo geral da comunidade, e eu indico para aqueles que desejarem. O primeiro deles é O Monge e o Executivo. É um livro desse mesmo autor, James Hunter, é um best-seller, O Monge e o Executivo. Depois do sucesso do Monge e o Executivo, ele lançou esse outro livro, Como se tornar um líder servidor, os princípios de liderança de O Monge e o Executivo. Também muito bom, onde ele vai aprofundando alguns temas que ele abordou de uma forma superficial
no livro O Monge e o Executivo. E um outro livro é esse aqui, A Sabedoria dos Monges na Arte de Liderar Pessoas. Aqueles que desejarem podem se aprofundar um pouco mais na leitura, com a leitura desses livros. Eu queria encerrar só falando mais 3 coisas. Primeiro, que me assustou um pouco e chamou muita atenção no ano passado, quando eu tive acesso a uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, foi publicada em vários jornais, em várias revistas americanas, onde foi constatado que 2/3 das pessoas que saíam das empresas norte-americanas, elas não saíam da empresa, elas fugiam do chefe. Será que as pessoas saem da comunidade porque não são chamadas por Deus? Porque são pecadoras demais para responderem, serem fiéis à vontade de Deus, no carisma, na comunidade? Ou fogem das suas autoridades? As autoridades da comunidade, mas a comunidade como um todo precisa se questionar diante de Deus em relação a isso. Para que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa forma de ser possam favorecer a vivência radical do Evangelho e do carisma que Deus nos concedeu, nos confiou como comunidade. Uma outra coisa, encerrando, é que a liderança é um caráter e ação, né, como nós vimos. É uma habilidade. E essa habilidade de influenciar as pessoas, ela é conquistada também em função do nosso caráter. Caráter, fazendo um resumo do resumo, depois vocês podem também estudar melhor e se aprofundarem no que seja o caráter de cada um de nós. O caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando. O caráter não é aquilo que nós fazemos quando os outros estão vendo. O caráter é aquilo que nós somos no escuro, né, como costumam dizer. Liderança é uma combinação entre ação ou estratégia e caráter. Se você precisa perder uma das coisas, a ação, a estratégia ou o caráter, abra mão da estratégia, da ação, mas nunca de ter um caráter firmado, um caráter sólido, um bom caráter, como se diz. Assim como comunidade de vida, nós poderemos, de uma forma concreta, fecunda, assumirmos o nosso papel, de pulsarmos o carisma, de oxigenarmos todas as estruturas, até as mais longínquas, da comunidade e da obra, com a pureza do carisma Shalom, com a pureza, uma água límpida do amor e do poder da ressurreição de Deus. Nós poderemos pulsar, poderemos oxigenar de uma forma fecunda, eficaz, as nossas missões, a humanidade, a igreja, aonde o Senhor nos enviar. Nós poderemos transbordar os nossos dons, colocando-os a serviço de Deus como instrumentos afinados, fecundos, eficazes nas mãos do Criador, nas mãos do nosso Pai, do nosso Senhor. Eu espero que com tudo isso, agora nós possamos ter mais subsídios para respondermos aquelas questões, né, que eu coloquei no início. A comunidade de vida da minha missão exerce a liderança? Qual é a liderança que a comunidade de vida exerce hoje na missão? Qual a liderança que eu,
como membro da comunidade de vida, exerço na comunidade de vida e na obra, na missão onde eu estou, na vinha que Deus me confiou. Que o Senhor possa encontrar, receber de cada um de nós o dobro, o triplo, o quíntuplo, 100 vezes mais do que aquilo que Ele nos confiou quando nos encontrarmos com Ele para, no amor, sermos julgados. Que Deus os abençoe, que Deus os torne felizes, santos nesse caminho de ir para a felicidade. Amém? Que Deus os abençoe. Um grande abraço e shalom.